Quantas vezes você já tomou uma decisão sem perguntar a Deus? Quantas vezes confiou apenas na sua própria experiência, achando que sabia exatamente o que fazer, mas depois percebeu que o caminho escolhido trouxe dor e frustração? O que acontece quando confiamos mais em nossa própria força do que na orientação divina? Quando pensamos que, por termos vencido uma vez, venceremos sempre do mesmo jeito, sem precisar buscar a Deus novamente? A história de Davi nos ensina uma verdade poderosa. Nunca devemos dar um passo sequer sem antes consultar ao Senhor. Mesmo depois de uma grande vitória, ele não se precipitou, não se apoiou em sua própria sabedoria. Ele parou. Ele perguntou. Ele esperou por Deus. E hoje, essa lição pode mudar sua vida. Porque talvez você esteja diante de uma decisão importante, talvez esteja enfrentando uma batalha, e a grande pergunta que precisa ser feita é: você já consultou ao Senhor? Fique comigo até o final deste vídeo e entenda como depender totalmente de Deus pode transformar suas escolhas e evitar que você se perca pelo caminho. Davi havia acabado de vencer uma batalha contra os filisteus. Deus lhe deu uma vitória extraordinária, e os inimigos fugiram diante dele. Mas algo impressionante acontece. Os filisteus voltam para atacar. Agora, pare por um momento e imagine essa cena. Davi poderia ter pensado: já venci antes, sei exatamente como derrotá-los de novo. É só repetir a estratégia. Mas ele não fez isso. Ele não confiou em sua própria força, nem na experiência da batalha anterior. Ele não se apoiou em seu passado vitorioso, mas dobrou os joelhos e perguntou ao Senhor o que deveria fazer. E Deus respondeu. Mas dessa vez, o Senhor não mandou Davi repetir o que havia feito antes. A estratégia era diferente. Ele deveria esperar um sinal, o som de um movimento sobre as amoreiras, indicando o momento certo para atacar. Se Davi tivesse seguido apenas sua intuição, ele poderia ter sido derrotado. Mas porque ele esperou por Deus, a vitória foi completa. E aqui aprendemos uma grande lição: não basta ter experiência, não basta já ter vencido antes. Precisamos buscar a Deus em cada nova batalha. Quantas vezes caímos na armadilha de pensar que sabemos o que fazer? Confiamos em nosso próprio entendimento, seguimos nossa lógica, tomamos decisões baseadas no que já vivemos antes, e só depois percebemos que erramos porque não perguntamos a Deus primeiro. A palavra nos adverte em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, mesmo quando algo parece óbvio, mesmo quando achamos que já sabemos a resposta, ainda assim precisamos consultar ao Senhor. Porque o que funcionou ontem pode não ser o que Deus quer para hoje. A vontade dele é viva, é dinâmica, e ele deseja nos guiar passo a passo. Muitos cristãos sofrem não porque Deus se calou, mas porque tomaram decisões apressadas, sem esperar pela resposta divina. A ansiedade nos faz agir antes do tempo. A autoconfiança nos faz acreditar que já sabemos o que fazer. Mas aqueles que aprendem a esperar no Senhor descobrem que há uma sabedoria muito maior do que a nossa. O salmista declara em Salmos 32, 8: Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Se Deus nos guia, por que insistimos em correr sem direção? Se hoje você está diante de uma decisão importante, pare. Não se precipite. Coloque diante de Deus. Espere pelo sinal dele. O Senhor quer guiar você para longe dos perigos, longe das armadilhas. Mas ele só pode guiar aqueles que param para ouvir sua voz. Davi venceu porque não se apoiou em si mesmo, mas em Deus. E você? Tem buscado a Deus antes de tomar suas decisões? Ou tem confiado apenas no que parece certo aos seus olhos? Se você tem vivido tropeços, talvez seja a hora de perguntar: será que eu estou consultando ao Senhor antes de agir? Porque a verdade é que tudo o que fazemos sem a direção de Deus está sujeito ao fracasso. Mas quando esperamos nele, até mesmo o impossível se torna realidade. Então hoje, faça essa escolha. Antes de qualquer decisão, pergunte a Deus. Espere por Deus. Confie em Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor nunca são envergonhados. E essa é a chave que muitos ignoram. Vivemos em um tempo onde tudo é rápido, onde as decisões precisam ser imediatas, onde a paciência é vista como fraqueza. Mas o reino de Deus não funciona assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E esperar pelo Senhor nunca será tempo perdido. Isaías 40, 31 nos lembra dessa verdade.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez a resposta que você espera ainda não chegou porque Deus está te fortalecendo na espera. Porque Ele não quer apenas te dar uma solução, Ele quer te ensinar a confiar nele completamente. Cristo nos chama para uma vida de dependência, uma vida onde não damos um único passo sem antes buscá-lo. E quando aprendemos isso, descobrimos que a paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Mas e aqueles que não esperam? O que acontece quando tomamos decisões sem consultar ao Senhor? A Bíblia nos dá muitos exemplos de homens e mulheres que se apressaram e sofreram as consequências. Um dos casos mais marcantes é o de Saul. Em 1 Samuel 13, Saul estava diante de uma batalha, e o profeta Samuel havia dito que ele deveria esperar por 7 dias para oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas o tempo passou, o exército começou a se dispersar, e Saul, ansioso e com medo, decidiu agir por conta própria. Ele não esperou. Ele tomou a decisão em sua própria força. E o que aconteceu? No momento em que terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e lhe disse: "Agiste tolamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reino não subsistirá." 1 Samuel 13, 13 e 14. Saul perdeu tudo porque não esperou. E quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes agimos por impulso, porque a resposta parece demorada, porque as circunstâncias nos pressionam, porque achamos que não podemos perder tempo? Mas se Deus ainda não respondeu, é porque não chegou a hora. Se Ele ainda não abriu a porta, é porque há algo que Ele quer ensinar antes. Davi esperou e venceu. Saul se apressou e perdeu. Quem você quer ser? A verdade é que Deus nunca nos abandona. Mas Ele deseja que aprendamos a confiar em Ele não apenas nos momentos fáceis, mas nos momentos de incerteza. Se hoje você está esperando uma resposta, não desanime. Deus ouve cada oração. Ele vê cada lágrima. Ele sabe exatamente o que você precisa. Mas Ele também sabe o tempo certo. E quando chegar a hora, a resposta virá com perfeição. Davi venceu porque confiou. E hoje, Deus está te chamando para fazer o mesmo. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Dependa do Senhor. E então, quando a vitória vier, você saberá que foi Deus quem abriu o caminho. Senhor, hoje eu reconheço que muitas vezes tomei decisões sem antes buscar a Tua direção. Agi por impulso, pela pressa, pelo medo, confiando em minha própria sabedoria. Mas agora, eu me rendo diante de Ti. Ensina-me a esperar. Ensina-me a confiar. Guia-me, Senhor, para que eu não dê nenhum passo sem a Tua luz. Quero depender de Ti em cada escolha, em cada decisão. Porque sei que os Teus caminhos são perfeitos, e aqueles que esperam em Ti nunca se perdem. Fala comigo, Senhor. Mostra-me o caminho que devo seguir. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje à tarde teremos mais uma mensagem poderosa para edificar sua vida. Não perca! Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.